Bem-vindos, começando mais um Monarch Talks. Estamos aqui com a deputada federal de São Paulo, Adriana. Adriana, é isso? Opa, qual que é teu nome mesmo? Bruno. Meu é Maria. Prazer, a minha irmã chama Adriana Ventura, e você? Adriana Ventura. E o teu irmão chama como? Meu irmão? Eu não tenho irmão. Mas eu tenho uma irmã chamada Thaís. Tá bom. Desculpa, é que você sabe que eu gosto de uma paciência. maconhinha, né? Então a gente fica com o cérebro não fica tão bom. Exatamente. Dizem que tem alguns malefícios, não só pro cérebro, para outros lugares também. Pode crer. Verdade isso? Não sei dos lugares que você tá referindo aí, entendeu? Não sei. Dá larica, sem engorda. Pode começar de novo. Não, eu já acho ótimo. Obrigado por você ter vindo aí. Valeu. Olha, mesmo. o prazer é todo meu, o prazer estar aqui, principalmente que é bom, eu adoro essa pegada jovem. E assim, falei, gente, vamos lá bater papo. Eu sou professora, então, assim, adoro bater papo. Tá acostumada já, Tô né? acostumada. Não, da hora demais. A gente tava conversando aqui sobre a política, né? Você falou que você não é mais caloura na Câmara dos Deputados, agora você tá indo no seu segundo mandato, Isso. então passou aqueles 4 anos de levar pedrada na cabeça Porrada, todo dia pra aprender dia. como e que dos é. dois lados. Dos dois lados Dos dois lados. Ser independente é isso. Toma, apanha daqui, e é isso. Você apanha. Pode crer. Inclusive, é um dos argumentos que usam pelo Novo não ter perdido força ali na Câmara, porque não foi nenhuma das correntes vigentes de poder, acabou sendo esmagado pelas duas, né? Exatamente. Mas você sobreviveu, o que é um feito, né? Eu sou uma sobrevivente. É. Então, e realmente foi uma eleição muito complicada, mas sobrevivente. Estou lá para brigar. Estou na briga, oposição. Da hora demais. Qual que é a sua... O Novo conversa? Vocês fazem reunião? Tem estratégia? Como que é? Como que é o Novo? Bom, Conta pra então, mim. o Novo, assim, primeiro que ele é um partido pequeno, né? Sim. Então, ele é um partido pequeno. Então, nós temos... A bancada é muito unida, os mandatários são muito unidos de maneira ampla agora. A gente teve, sim, crises pelo crescimento, todo mundo viu. Então, primeiramente, a gente passou por algumas crises de dores do crescimento, que eu chamo. E eu acho o fundador virou petista também, né? O fundador... mas mesmo o fundador... Primeiro vamos começar a falar do fundador. O fundador que fundou o partido tal, só que depois não acompanhou o partido. Ele não tinha contato com os mandatários lá. É que ele queria ser o partido, né? Ele queria ditar o que o partido assim, né? Na verdade, ele nunca ligou para a bancada para falar como vai votar ou não vai votar. Mas existe uma questão, sim, que ele não era próximo da bancada e fazia críticas. E tudo isso eu acho que passa por um amadurecimento. Porque ninguém é obrigado a pensar 100% igual. A gente tem que ser livre para pensar. Claro. Eu lembro que uma vez ele fez um comentário e tal. E eu falei, ele tem direito de pensar como ele quiser, inclusive discordar da bancada federal. Ele pode discordar o que ele quiser e tá tudo certo. Como indivíduo, sim. Lógico. Então, eu acho que principalmente o Partido de Liberdade tem que ter essa autonomia. Eu brincava aqui, novo 30 tons de laranja. Então, você tem aquele mais ou menos aqui e tem aquele menos aqui. Vamos que vamos. Pode crer. Então, hoje, o que eu vejo? É um partido que está amadurecido, é um partido que está mudando, os princípios continuam os mesmos, a gente continua Mas vocês conversam? Tem estratégia? Tem plano? Tem, mas é claro que tem plano. Mas agora, qual que é o plano? Presta atenção. Vamos primeiro falar das estruturas dos partidos, tá? Porque o que acontece? Quando ele surgiu com a proposta, não existia o que existe hoje, de partidos multimilionários, cheio de dinheiro. Tem partido que tem 1 bilhão na mão para fazer o que quiser. Sim. E enfim. Então, era uma competição completamente desleal. Mas, no início, a proposta, além de ser super diferenciada e tal, falava que pessoas comuns podem ir para a política. Né? Então, isso empolgou muita gente. Só que alguns erros foram cometidos no caminho. Falta de comunicação, um deles. Falta de saber lidar com os erros é outro. Teve muitos acertos e muitos erros. E entre mortos e feridos, estamos conversando. Tanto assim que hoje se discute dentro do partido, mexer em coisas, por exemplo, a questão do fundo partidário, por exemplo, a questão de coligação. Há um amadurecimento natural de sobrevivência na política. Né? A gente não pode ir para a guerra... porque a gente pode ter a crítica que for. Mas, por exemplo, quando você vai para uma guerra, quando você vai para algum lugar com uma bazuca, todo mundo com bazuca e você com estilinguinho, existe uma questão de sobrevivência que os filiados estão discutindo. Então, é isso que está acontecendo agora. Agora querendo usar fundão, então? Novo fundão não, a gente nem tem fundão mais, porque a gente devolveu tudo, né? Sim. Existe uma questão do fundo partidário, de usar rendimento de fundo partidário, que perguntaram para todos os filiados. Então, o partido está conversando, tanto com os filiados, que não era uma prática recorrente, porque todo mundo ali, muito cá entre nós, ninguém entendia de política. E todo mundo foi aprendendo dia a dia. Então, a gente apanhou pra caramba, cometeu erros, que é natural, né? Tanto assim que a gente via algumas brigas entre si, de pessoas internas, via dirigente com mandatário.
Então, realmente, eu acho que passado esse período, o Novo está consolidado, é um partido que tem uma marca, é um partido que tem mandatários de boa qualidade, Eu todo fiquei mundo sabendo vê. que o Novo tem um novo dono. Tem um Quem, outro... quem é o novo Eu dono? não lembro o nome do cara. Mas tem que lembrar o cara. Como assim não lembro? Eu fiquei sabendo que... Eu fiquei sabendo. Tem um cara agora que tá mandando no Novo. Não Foi diga. o que me disseram. Ai, Foi mas, o que me mas disseram. escuta, se você não conta nem o milagre nem o santo, fica bem difícil, É né? que eu não lembro mesmo, senão eu Ai, contava. Mas então, aí você é do Novo, você podia me dizer se é verdade ou não. Mas Se é mentira, eu tô aí até você me pensando fala. quem é o novo dono do Novo. Não existe um presidente agora. O que acontece? Qual que é o nome dele? Talvez Eduardo Ribeiro. Não sei se era esse. Então, não, ele era dirigente estadual, ele é o presidente, ele está reformulando, e o que eu estou achando muito interessante, só para você ver como, assim, a coisa está sendo repensada, porque na minha visão ainda é a única plataforma que, tudo bem, não tem o poderio, não tem aquela bancada enorme, não tem, né, a competição fica um pouco desleal, só que, por outro lado, é o partido onde a gente tem liberdade. Nenhum cacique manda na gente, fala como a gente tem que votar, a gente não tem rabo preso para ninguém. Então, se tiver que subir lá em cima e falar mal de um projeto, se tiver que ir lá criticar o orçamento secreto, aquela barganha, aquele toma lá da cá, aquela moeda de troca, a gente sobe sem medo, porque não tem ninguém para fazer nada com a gente, assim, chantagem. Lá a gente não tem cabrestinho, não, a gente não é boi no pasto, que nem muito parlamentar que tem 200, 300 mil votos nas costas, não tem coragem para subir lá em cima e falar nada. Mas vocês têm coordenação? Existe um setor de inteligência dentro do Novo? Existe, então, o que está acontecendo? O Diretório Nacional agora trouxe, inclusive, ex-mandatários para o Diretório Nacional. Então, a gente tem, por exemplo, o Thiago Mitrô, que era deputado federal do Novo, agora está no Diretório Nacional. A Marina Helena veio. Então, tem pessoas que estão repensando e fazendo essa estratégia, tanto de conexão como de crescimento. Porque é ingênuo e foi ingênuo pensar que um partido, no meio dessa selva, desse zoológico, poderia sobreviver fazendo coisas de um jeito muito ingênuo, muito não sei o quê. Então, a gente continua com os mesmos princípios, continua com os mesmos valores, porém, com estratégia e sendo pragmático. A gente precisa ser pragmático. Mas, por exemplo, de um em um mês você se reúne com o pessoal do Novo e aí Sim, os mandatários. Então, assim, tem palestras sobre análise do que está acontecendo no mundo e as posições do Novo e o que eles acham que são importantes para o futuro. Rola essas coisas, assim? Rola, existe a Fundação Novo, porque, que tipo, traz o PT, esses debates. por exemplo, por mais que as discussões que eles façam são discussões que eu não acho Não, mas eles têm um senso. Mas eles têm um trabalho de base fudido. Eles têm, e sem contar que eles têm, assim, décadas e décadas a mais fazendo isso, e tem toda uma aprendizagem também que a gente... Mas existe uma Fundação Novo que está repensando também posicionamentos, fazendo estudos, e mesmo também fazendo essa questão de boas práticas, como deveria ser. Porque uma coisa é falar, o liberalismo em si é lindo, só que na hora da parte prática, como é que a gente resolve os problemas do Brasil sendo liberal? Inclusive está em baixa, viu, o liberalismo na internet hoje em dia. E com o Congresso que a gente tem, a questão é, tudo bem, a teoria é linda, mas e aí? Sim. Como é que vocês vão governar? Como é que vocês vão fazer? E pois isso eu acho que o Zema e o Adriano, que estão no Executivo, estão dando exemplos disso. Talvez não seja do jeito perfeito que a gente acha, talvez não seja na velocidade que a gente esperava, mas está indo. São sementinhas que a gente vai plantando. Entendi. Mas, por exemplo, qual que é a visão do Novo em relação à guerra que está acontecendo hoje em dia? E as mudanças na geopolítica? A China crescendo, os Estados Unidos perdendo aquela posição hegemônica de polícia do mundo. Qual que é a visão do Novo? Olha, o que você falou antes, né? Perguntando claramente para todos assim, vocês se reúnem todo mês, discutem várias pautas, que nem você está falando da China, da geopolítica, da mudança, dessa hegemonia. Não chegamos nesse estágio ainda. Entendi. Na verdade, o que está acontecendo hoje dentro da Fundação? A gente, primeiro, o foco está sendo em como resolver os grandes problemas que temos aqui dentro ainda, dentro de educação, dentro de saúde e tal, porque a gente não dá conta de tratar de segurança, saúde e educação de uma maneira mínima, básica. Basta ver que saúde é uma vergonha, educação a gente é o último de ranking. A gente passa vergonha para tudo, né? E segurança eu não preciso nem falar, né? Os bons se trancam em casa e os bandidos ficam solto armado. Sim. Querem tirar a arma dos bons para se defender e deixam os bandidos armados. É assim que funciona. Então a gente não chegou ainda nessa evolução, mas já há um planejamento sim dentro dos tópicos da Fundação. Chegaremos na geopolítica. Daí eu volto aqui para a gente conversar sobre isso. Legal, não, beleza. É que eu trago esse tema porque eu acho que ele é muito importante. Relevante. E eu acho que essa... E o papel do Brasil nisso tudo. Exato. Como é que ele se posiciona? Porque é uma oportunidade, né? Lógico. Pois é. Mas a gente é especialista em perder oportunidade. Sim. Infelizmente, né? Infelizmente.
Mas, ou seja, tipo, saindo dessa questão da geopolítica, o que está acontecendo agora na Câmara dos Deputados, mais importante, na minha visão, é a CPMI, do 8 de janeiro, né? Como que você está vendo isso tudo? Você assinou essa Claro CPMI? que assinei. Epa, como não assinei? Quero Como saber, não assinei? pô. Claro. Então, claro que eu assinei essa CPMI. Claro que estou ocupando, inclusive, eu estou no grupo de deputados que assinaram a CPMI, é o grupo de oposição, a gente tem um grupo. E a questão toda é, e aí, o que faremos? Porque uma coisa é você assinar, mas, de qualquer maneira, a gente é refém de presidentes da casa para instalar. A CPMI, eu acho que eu conversei com o Gustavo Gaia, ele disse que a diferença da CPI para a CPMI... Tem Senado junto. É que tem o Senado junto e não precisa do presidente pautar. Ela é automaticamente pautada a partir do momento que as assinaturas são coletadas. Então, foi o que ele disse para mim. Não sei então, aliás, eu vou contar uma coisa. Existe uma coisa que chama regimento, né? Existe o regimento da Câmara, existe o regimento do Senado, existe o regimento do Congresso Nacional, mas tudo que tem no regimento você esqueça, porque a vontade que basta é a vontade dos presidentes. Então, dito isso, a regra e as regras não vêm sendo cumpridas e os regimentos não vêm sendo cumpridos há muito tempo. Basta ver as barbaridades que são feitas no plenário, seja da Câmara, seja do Senado e seja do Congresso Nacional. Então, e existe também uma questão na Câmara, que eu acho que você já deve ter percebido, que lá é presidencialista, totalitarista o negócio. Tudo se passa pelo presidente, pede para o presidente, seja qualquer uma das duas casas. Então, eu vou responder de uma maneira muito prática para você. Independentemente do que tem que ser, se depende de um presidente, se depende do outro, se depende dos dois e tal, só vai acontecer se eles quiserem. E ponto. E vou além. Eles têm um poder com os líderes partidários. Existe uma questão de, olha, líderes, converse com os deputados do seu partido assim, assim, assado. Infelizmente, é assim que acontece. E eu não vejo... E eu fico no grupo perguntando assim, quem que vai? Vamos lá cobrar o Lira para instalar? Vamos lá, não sei o quê. O que falta ainda é realmente, agora que já passou as eleições, já começou, as pessoas já se ambientaram nesse primeiro mês, que não aconteceu quase nada lá, de realmente pegar isso pela manga, estava todo mundo meio amedrontado com o Xandão. Xandão. Sim, a gente viu, a gente estava todo mundo amedrontado, todo mundo que eu quero dizer, eu tinha deputado lá que estava calado, outro que estava sem conta, outro claro, o cara, ele é alto e todo poderoso, ele conseguiu me ferrar. O cara lá em Brasília, ele escreve um papel e destrói minha vida. Tipo, não destruiu minha vida mesmo, de verdade, mas... Não, você tá aí. Sim, mas se eu fosse um cara menos preparado, né? Se eu não tivesse tido uma construção de vida que eu tenho, eu tava fudido. Mas assim, voltando aqui E acho que é por isso que eles ficam com medo, né? Então, o que acontece? Na verdade, ficou todo mundo, em alguns momentos no ano passado, eu lembro que eu mandei, assim, ofícios pedindo reunião com o Alexandre de Moraes. Eu queria falar assim, vem conversar. Porque existe um parlamento, você tem deputados federais eleitos, senadores eleitos, e canetadas monocráticas, que mudam um monte de coisa, que passa por cima de lei, que, sabe, extrapola completamente a função dele. E o Senado, que não faz nada, eu falei, né, e eu estava coletando assinatura para a comissão geral, para chamá-lo para a comissão do plenário, uma comissão geral, vem ele é conversar. Obrigado a vir, se vocês coletarem. Não, ele não é obrigado a vir, mas eu imagino que quem defende a democracia teria que ir. Ele tá dos eleitos do povo. Assim, eu entendo. Deveria ser isso, certo? Se eu fosse ministra, eu iria. Claro. Naturalmente. Corretamente. Então, assim, muitos deputados assinaram. Eu acho que a gente chegou a 100 assinaturas. Mas o fato é que eu não consegui. E fomos algumas vezes na casa do presidente Lira para falar, defenda o parlamento. Defenda a Câmara dos Deputados. E o que ele falava? E teve uma vez que a gente até sentou lá, acho que em 40 deputados, 50, falando assim, escuta, e aí? Né? A casa não tem que ficar de joelhos. A casa é soberana. Né? E o Senado... E a resposta dele foi o quê? Vou falar, me dei um dia. Enfim, ficou nessa. E, na verdade, em parte prática, que não foi feito. Pode crer. Parece que ele resolveu a questão de um deputado ou outro que estava com conta bloqueada, não de todos. Mas, assim, o que acontece? O buraco... Você percebe que você está descrevendo para mim um parlamento que parece um parlamento chinês, não parece um parlamento democrático? Mas eu acho que é um parlamento chinês.
Então, você acha que é justo a gente continuar chamando o Brasil de democracia? Porque... Não, essa é a grande discussão. É uma democracia ou uma ditadura? Porque a gente está vivendo uma ditadura. Se a gente vê um andando, os outros não sei o quê, então há uma ditadura. Isso todo mundo está vendo. Porque a partir do momento que as pessoas têm medo, será que eu posso publicar isso? Um parlamentar não vai na tribuna porque tem medo de falar. Sim. Né? Então, assim, agora tudo isso, deixando claro também, até assim... Existe uma coisa que eu acho que muitos excessos foram cometidos. Aí a gente pode até entrar em outras discussões de liberdade de expressão e tal, que eu acho que nem é o caso, mas independente disso, que as pessoas, uma está passando em cima do poder da outra e está extrapolando suas funções. Então você, né, no caso, por exemplo, que a gente estava falando do ministro Alexandre de Moraes, ele não pode ser julgador, acusador, ele faz, ele acontece, e daí eu pergunto, se o Senado não faz nada, que era quem deveria fazer e quem é legítimo para fazer, porque o pessoal cobra os deputados. A gente pode agitar, pode coletar assinatura, pode ir para a tribuna, pode fazer. Mas quem pode fazer e tem a prerrogativa de fazer é o Senado Federal. Então, assim que vários tweets eu falava assim, Senado, cadê você? Senado, porque eles que fazem essa batina e eles que podem fazer impeachment. Mas se o Senado está acovardado dessa forma, se o Pacheco transformou o Senado em vergonha nacional, por que votaram nele de novo? Expressivamente, assim. Eu sei que teve uma reação, até inesperada. Teve uma reação. Mas a gente teve o Girão, que foi candidato, depois o Marinho. Mas não foi. Mas aí a gente tem que entrar no outro ponto. A grande reforma que a gente tem que fazer é a política. Porque essa reforma, essa política que a gente tem, completamente fisiológica, e essa corrupção aceita, inclusive por cidadãos, porque quem coloca as pessoas lá é todo mundo que vai lá e vota, ok? Vamos deixar isso claro. Daí a gente entra naquele leque maior. É a tal da educação que nós não temos. O cidadão tem que ser educado para tudo. Para falar de fake news, para falar para a gente, se a gente quiser discutir, o guarda-chuva amplo que está faltando aqui, e que é isso que eu brinco, que a esquerda, de uma maneira muito astuta, quer deixar todo mundo na burrice, quer deixar todo mundo ignorante. Por isso que a educação é um lixo, a gente é o último do ranking, ninguém aprende nada, os alunos passam sem saber nada, aquela coisa. Porque quanto mais burro, melhor. Para ficar ali, toma uma cestinha básica, fica aí, cala a tua boca. É isso que acontece. E dentro desse contexto, a gente vê que continua o fisiologismo. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira foram eleitos, mas vamos ser claros, foi aprovado 1,5 bi para eles fazerem negociata com o parlamentar. Você chega no parlamentar, te dou 50 milhões aqui para você mandar de emenda para não sei onde, te dou... Cara, assim, é muito complicado, porque a estrutura permite e a maneira que está construída é um fisiologismo a toda prova. Pois é, aí você fala, precisamos fazer uma reforma política. Porra, concordo com você pra caramba, inclusive, mas como? Como? Então eu vou te contar, tá bom? Então assim... o ano passado, acho que foi 22 ou talvez final de 21, teve uma mini reforminha política. O objetivo daquilo era o que é voltar à coligação. Daí fizeram a federação, você deve ter participado disso. A gente tentou levar algumas discussões lá. Voto distrital, escuta, minimamente distrital, pode ser misto. Voto preferencial, para não ficar nos dois polos, faz o voto preferencial, que existe nos Estados Unidos, porque daí a gente começa a ranquear. Não tem discussão. Não, porque o Congresso não está maduro. Então, mas eu não acho que é porque o Congresso não está maduro, eu não, acho viu? que não é. O Congresso não está maduro, o que eu quero dizer é que com o Congresso que nós temos, nós nunca vamos... Ele nunca vai votar alguma coisa que prejudique a perpetuação de poder dele. Você veja como foram as votações. Quem que votou? Distrital, nem cogitaram. Queriam distritão. Quem for mais votado vai. Como assim? Então, é tudo invertido. Quem for mais votado vai? Distritão é assim. Tipo, se você teve mais votos, você ganha, pra mim faz sentido isso aí. Não, é uma maneira mais simples, mas é o pior sistema político do mundo, porque daí você passa a ter aquele personalismo. Então, por exemplo, quem foi mais votado em São Paulo? Quem foi mais votado em São Paulo? Foi o Boulos? Depois foi a Zambelli? Depois foi não sei quem? Mas a gente tem o personalismo de qualquer jeito, né? Existe, por isso que eu estou falando. O sistema, ele é todo distorcido. E Sim. com dinheiro na mão dos caciques, que tem um poder absurdo, ele fica mais distorcido ainda. Porque mesmo você pega um deputado que tem 200, 300, 400 mil votos na mão, ele quase não faz nada. Ou então ele se torna refém de um cacique. Sim, só que você não está me dizendo como, você está dizendo como não dá. As coisas que... Voltando. Como que a gente sai dessa? Porque, isso, eu concordo. A reclamação é fácil. Essa é uma pergunta impossível para você, sabe por quê? Não, eu não tenho essa resposta. Porque ninguém tem, porque é impossível. Não, mas o que eu estou querendo dizer, e a gente volta para o guarda-chuva, porque a gente está num círculo
bem maldito, e desculpa, assim, é horrível falar maldito, mas a gente está num círculo maldito de perpetuação, onde ninguém vai largar o osso, eles têm dinheiro e poder para não deixar novos entrantes, eles têm... E vai orbitando, então, voltando. E mesmo quem entra, não tem... Ele entra Então, só para mas ser um... isso só vai acontecer nessa limpeza e melhorando a qualidade dos parlamentares que teve lá, pela melhoria do voto. É o único jeito, não tem outro. A menos que caia uma bomba lá, mate todo mundo. Bom... Eu não sei como que resolve isso, entendeu? Pra ser sincero. Mas tem outro jeito? Sabe aquele problema de ficar cínico? É isso, Sei, entendeu? você já tá... Eu já tô meio cínico. Você já tá descrente, Eu já tô né? descrente. Eu acho que essa porcaria não vai melhorar. Eu acho que... A menos que realmente alguma coisa que mude o tom aconteça. Então, a minha grande esperança é essa movimentação geopolítica, entendeu? Porque muito do que acontece aqui no Brasil, ele é coordenado por poderes externos. Né? Existe toda essa cultura woke, né? Imagino que você já ouviu falar, que é hoje uma pauta que alimenta a militância da esquerda e que foi usada como arma política nas eleições para cancelar inimigos políticos e perseguir pessoas. Isso é uma cultura desenvolvida e promovida pelos americanos, não é nem numa parada brasileira, entendeu? Então, o que isso me indica? Indica que existe uma estrutura de poder maior do que a estrutura oligárquica aqui brasileira, que é a oligarquia americana, e eles têm relação direta com a nossa oligarquia, e, portanto, a nossa oligarquia nos vende como colônia, o nosso território, vende a população territória, em troca de favores desses caras que são muito mais poderosos no âmbito global, entendeu? Então, eu acho que uma das soluções passa pela independência do Brasil como potência global, que é o que a Rússia está fazendo agora, que é o que a China está fazendo agora, que é o que a Índia está tentando fazer agora, o Irã. E o Brasil tem essa oportunidade única de se aliar a essa nova movimentação do BRICS, que eu acho que o Lula vai fazer, para ser sincero. Só que o Lula também, ele baixa a cabeça... As mosquinhas aí que tá... Não, tranquilo. Posso Não, eu dei um peteleco nela, ela estava até tonta, coitada. Sai fora. Mas é isso que eu tô falando. Eu acho que qualquer solução para esse nosso sistema político primeiro vem da gente libertar essas amarras do exterior, né? Como que a gente faz isso? Então, mas aí eu também não sei essa resposta, mas de qualquer maneira a gente parte de um nível zero aqui. Tá faltando um líder. Tá faltando realmente alguém que engaje, e tem essa visão, e tem esse movimento, e tem essa liderança. Eu vejo assim... Eu acho tudo muito morno numa situação dessa. A gente vê um outro bater boca aqui, um outro falar aqui, mas assim, essa mobilização, essa tomada de consciência, essa construção, ela precisa ser feita. Sim. Porque está tudo muito cru. Por exemplo, o parlamento fica focando muito em coisas supérfluas. Por exemplo, o Nicolas, quando ele foi lá no Dia da Mulher, eu gostei, achei engraçado, tá ligado? Eu tenho a mesma opinião dele. Tipo, trans legal, seja trans, seja feliz. Mas existe o homem e a mulher participa dos campeonatos de mulher e beleza de mulher. A trans, você cria um campeonato da trans, se quiser. Então, eu concordo com ele. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que o parlamento ele tinha que estar discutindo questões estruturais do Brasil, em vez de só lutar contra essa cultura woke, entendeu? Então, assim, de uma maneira muito... Eu acho um saco esse politicamente correto. Vamos começar a falar de politicamente correto. Você falou de cultura woke e tudo mais. Você falou do Nicolas, né? Eu acho que tem 2 pontos aqui. Eu acho que a gente precisa primeiro trazer de volta, independente esse respeito à liberdade de ser e pensar de cada um. Isso é o ponto número 1, tá bom? E esse respeito eu não vejo existindo de nenhum dos lados. Estou sendo assim bem... Independentemente de lado, eu vejo um desrespeito atrás do outro em vários âmbitos. Aí você entra no politicamente correto, não pode falar isso, porque isso aqui é um saco. Eu acho um porre essa ditadura do todo mundo é bonzinho, todo mundo é mocinho, e daí quem não é mocinho é canceladinho. Isso. Então, assim, é um porre. Eu acho isso um saco. Tanto assim que eu nem sou muito das redes, eu sou super tranquila, não... Porque, assim... faz bem, as redes só tem toxicidade hoje em dia. Assim, eu sou bem tranquila, até porque as coisas vão virando e você pega a leva de pessoas, assim, que se não... não, você não falou isso, ou desse jeitinho, a gente cancela. Cara, o que é isso? Essa é uma tática política. Uma tática política. Isso é muito inteligente, inclusive. É inteligente e hoje o contexto favorece. Mas onde é que eu chego aqui?
os grandes debates, você tem toda a razão. As prioridades do país não são discutidas, os temas relevantes não são discutidos. Eu fiquei 2 anos na Comissão Mista de Orçamento. Eu até hoje espero, e você estava lá e falei assim, quando é que a gente vai discutir? Onde que a gente tem que tirar, onde é que a gente tem que colocar, o que é prioridade, como que a gente vai priorizar? É tudo assim, todo mundo assim. O que vocês ficam falando lá, normalmente? Nada, na minha visão, nada relevante. Então, a gente tem vários problemas para serem resolvidos. Primeiro que lá é discussão nacional. Então, você tem que olhar o todo, tem que olhar o sistema. Lá você vê um monte de deputado federal que devia ser vereador e está lá por engano. Porque ele está preocupado em asfaltar a sua rua na cidade do interior que tem 3 mil habitantes. Sério? E assim, eu tô brincando sério. Deputado federal... Eu estou falando sério, eu não estou brincando. Caralho. Assim, teve até uma discussão no relatório lá que alguém fez um pedido, eu peguei e falei, desculpa, isso é coisa para tratar com o vereador. Isso é vereador. Ah, não, mas aqui a gente vive nos municípios. Ótimo, mas tem vereador no município. Aqui a gente tem que falar pautas relevantes para a nação, como é que a gente faz essa distribuição, como é que a gente faz o pacto federativo, como é que a gente faz uma coisa, porque lá tudo é errado. A representação está errada, a distribuição está errada. Ali há uma completa distorção onde os cidadãos... os habitantes, os cidadãos, não têm isonomia. Então, o cidadão de São Paulo vale menos que o cidadão do Amapá, que o cidadão lá de algum outro estado, de Roraima. É um absurdo isso. Sim, sim. Porque isso eu estou falando em termos de voto, estou falando em termos de representatividade. Por que o estado de São Paulo é sempre massacrado? Assim, né, não tem retorno das coisas. Então, é uma vergonha o que acontece. Então, a gente começa com aquela justiça básica. Depois você vai para o outro lado, você vai para a questão de pautas prioritárias. Não existe discussão de pauta prioritária. Ali tem um bando de, tal, então a gente aprova um monte de coisa que é feito prático no dia a dia e nas coisas relevantes de reverter para o cidadão, é feito quase zero. Fica um fla-flu, um lacração de cara. Vira só supérfluo. Ação midiática. É só ação, assim, são ações imitada midiáticas. a lacração para ganhar seguidor na rede e garantir algumas reeleição. coisas relevantes foram aprovadas na última legislatura. Foi coisas estruturantes, mas foram poucas. Sim. Pouquíssimas. Não foi suficiente, não né? vai mudar. E tanto assim que a gente continua a vergonha na educação, a vergonha na saúde, a vergonha em tudo. Por exemplo, tá tendo uma revolução tecnológica com inteligência artificial, robótica, drone, essas coisas no mundo inteiro. O Brasil simplesmente não produz essa tecnologia. A gente não... Tipo, se tem, é muito pouco, entendeu? Então, o que vai acontecer com o Brasil daqui 30 anos, quando todos os países tiverem aderido à quarta revolução industrial, tiverem robôs automáticos construindo tudo para eles, e o Brasil ainda, sei lá, do jeito que a gente lá, produzindo milho pra caramba, alimentando todo mundo, mas sem nenhuma tecnologia. E vendendo, na verdade, matéria-prima, ao invés de vender produto acabado para ganhar. A gente não nem gasolina, não desenvolvendo tecnologia, eu acho que realmente isso é um grande problema, mas a questão é a mentalidade. Quando você vê, inclusive, falando do novo governo, né? E mesmo coisas que estavam melhorando a vida do cidadão, que a gente viu, essas facilidades, né? iFood, Uber, não sei o quê. Você vê o ministro, eu estava do lado dele quando ele falou. Se o Uber sair do Brasil é problema dele. Fala, 1 milhão de empregos, oi, sabe? Então, é um retrocesso atrás do outro. Você fala, não é possível. Então, eu acho que o cidadão, nós e todos, a gente tem um papel fundamental de não deixar voltar demais para trás, porque a tendência é essa. Além de não entrar e ficar para trás, a gente pode desandar muito do que a gente andou. Sim, com certeza, porque essa revolução implica em todos os trabalhos que hoje são feitos por humanos serem substituídos por máquinas. Não, isso assusta, né? Lá nos Estados Unidos já tem McDonald's que ninguém trabalha no McDonald's. Eu sei. É tudo automático. No Japão tem hotel assim. Pois é, então a gente está entrando numa nova fase da sociedade onde o trabalho, a mão de obra desqualificada está ficando cada vez mais irrelevante e o Brasil, nesses últimos 30 anos, só produziu mão de obra desqualificada. Exatamente. E aí a gente vê, por isso que é o meu desespero, né? A gente vê essa ditadura que está acontecendo nas nossas instituições e ao mesmo... Porque se fosse uma ditadura igual na China, só que os caras que estão ditando são espertos, tá ligado? Estão trabalhando pro futuro, para serem relevantes. Para as próximas gerações. Até por egoísmo deles próprios, para eles se manterem no poder de uma forma relevante, competir com o mundo. Tipo, o oligarca chinês, ele quer ser foda, ele quer pôr o dedão na cara dos Estados Unidos. Mas o brasileiro, ele é feliz em ser o vira-latinha dos Estados Unidos para sempre. Pior do que isso. É o vira-latinha, eu nem vou tantos degraus acima de ser vira-latinha dos Estados Unidos. Ele quer resolver o probleminha dele, da ruinha dele, do negocinho dele, da perpetuação dele, dane-se o resto e dane-se o país. Eu acho que é pior que isso. Sim, e se ele quisesse resolver a ruazinha dele,
tipo... Até resolveria. Mas ele nem quer isso. O que ele quer, na verdade, é continuar no poder. É isso. É um jogo do poder pelo poder. É perpetuação. Pois é, né? E como, tipo... Como que a gente muda isso? Você é deputada, pô. A gente tinha que mudar essa parada, meu. Então, a gente tinha que correr, a gente tinha que causar uma sensação na sociedade de que o tempo está acabando, porque é verdade. O tempo realmente está acabando. Não dá pra gente ficar aqui, Lula, Bolsonaro, e aí tem a China trabalhando pra caralho, criando indústria, a Rússia trabalhando pra caralho, e a gente aqui, qual que é o futuro dessa nação, entendeu? O futuro dessa nação, do jeito que está indo, eu concordo que é desesperador. Esse desespero que você tem, eu tenho todo dia, toda semana, quando sai uma pauta, eu falo, mas o que tem de importante aqui? O que a gente está discutindo de relevante? Agora, por exemplo, vou dar um exemplo, a questão de reforma tributária. A discussão, na minha visão, está sendo completamente rasa, completamente errada. Primeiro, e é super relevante, porque a gente está falando de competitividade, a gente está falando de custo Brasil, a gente está falando de como gerar riqueza, né? Porque é o gargalo das empresas, das indústrias, do empreendedor, enfim. E está sendo feita uma discussão, por exemplo, que começou em 2019, por questões políticas. Pararam de discutir reforma tributária, porque era do outro candidato, daí foi eleito outro candidato e cancelou o grupo de trabalho que estava discutindo, enfim. E agora montou um grupo de trabalho, uma questão relevante nacional, um grupo de 12 pessoas. 12 escolhidas, não pergunta critério, porque o critério é político, é meu amigo, gosto, é lá do Amazonas para defender a Zona Franca. E por aí vamos. O critério, e o debate é nacional, sem contar que todos os parlamentares dessa legislatura não discutiram a reforma tributária. Alguns discutiram na passada. Então, assim, fica tudo discussão rasa, e decisões são tomadas e votadas. É um tema complexo, porque como é que você dá conta de todos os setores, de todos os segmentos? A gente tem uma malha fiscal completamente insana, complexa pra caramba. Super complexa, toda distorcida. Então, e tinha que simplificar. Esse é o problema. Se você quiser simplificar os tributos no Brasil, você vai ter que mexer com um monte de privilégio de gente grande, pô. Então, mas também é assim. E o que acontece? Que é quem manda, que é quem manda no poder. E quem tem privilégio de todas as igrejinhas, essas distorções todas, vão manter. E vão manter, porque senão não passa. Daí você tem que criar um fundo, porque senão o Norte não vota. Você tem que criar outro fundo, porque senão os deputados do Nordeste não votam. E você começa a manter um monte de coisa... Que não é solução. Você vai trocar um sistema ruim para um outro pior. E a questão toda é o debate. Cadê o debate? Cadê as questões relevantes que precisam ser discutidas para o país? Não são, é tudo raso. Veja as discussões, são rasas. O que a gente pode fazer para a gente iniciar esse debate, então? Porque eu tô desesperado, mas, vamos pensar numa solução, né? Então, a gente tem que... Então, o que acontece? Eu sei que parece que não, mas o que eu faço como professora universitária? Eu incentivo muito meus alunos a participarem da política e realmente acompanharem. Isso eu acho fundamental. 2, os deputados e senadores que estão lá precisam ser monitorados e acompanhados. Pela base. Pela base, pela não base, assim. Então, você está super incomodado... E todas as pessoas que estão incomodadas, porque os segmentos que não querem perder privilégio estão lá gritando todo dia. Sim. Estão lá. Tem uma. Eles vão perder isso eu estou falando de métodos republicanos, estou falando de métodos não republicanos também. Então, o que acontece é que essa sociedade realmente precisa se mobilizar. Agora, eu acho que até a sociedade a gente tem que conversar um pouco sobre o papel, porque não é cada um ir lá defender o seu. Eu acho que é muito errada essa história de cada um vai lá, defende o seu, porque tudo fica distorcido. Eu acho que precisa ter um debate que envolve, que seja profundo, para ver que, olha, você vai perder um pouco, porque você ganhou esses 10 anos, mas a gente precisa dar conta de manter isso daqui sustentável. Porque cada um vai lá, briga pelo seu, então tem os que são isentos, os que não pagam quase nada, os que não sei o quê, aqueles que nadam em cima de privilégio, e tem os tontos que ficam pagando a conta dos outros, porque a conta tem que ser paga. Se um tá pagando menos, é porque outro tá pagando mais. Eu sou tonto. Eu sou tonto. Eu também sou tonta. Eu fico pagando imposto aqui quando os caras estão me censurando, me pedindo de trabalhar. Tem tonto, gente. E aí as pessoas... Só que daí quando você vai conversar, e eu acho engraçado, porque de vez em quando ligam pessoas, amigas minhas, e ligam lá, porque hoje vai votar. Vamos ligar um pouquinho o ar, que tá calor, tá né? calor. Agora até eu tô querendo, mas põe pra cima o negocinho. Vou apontar pra cima. Aí é engraçado, porque essa consciência não tá muito no DNA do brasileiro. Porque o brasileiro é aquela coisa que a gente fala, que é lei de Gerson, cada um quer ter vantagem, cada um quer ter... Vamos pensar um pouco
vai pôr lá, tá melhorando, mas vai pôr, isso, acho que parou. Parou? Parou? Não sei. Não deixa ele andar, não. Aí, parou. Parou? Tá bom assim? Tá bom, tá ótimo. Beleza. Muito obrigada. Nada. Aí, tem, por exemplo, amigo meu, porque hoje vai votar aí lei que dá um benefício para o estacionamento. Aí eu falo para a pessoa, desculpa, eu vou votar contra. Porque... E aí você perde a amizade lá Daí, dentro. cara, a gente ouve cada coisa. Não, porque hoje vou votar o piso assim, assado. Desculpa, eu vou votar contra. Então, o que acontece? As pessoas criaram aquela coisa que tem que ir lá defender o seu. Então, não há vamos pensar no país, o que a gente vai fazer para o país. Não, existe cada um vai defender o seu. E quem pode mais, seja financeiramente, pelo poderio, seja pelo grito, seja por qualquer outra razão prática, acaba levando tudo distorcido. Então, essa consciência precisa vir da sociedade. Boa sorte. Como que vai vir? Boa sorte não. Eu tô falando com você para você fazer alguma coisa. O que eu tento, mas os caras me perseguem, me tiram da minha empresa, não, censuram meu canal. Faz isso e continue lutando, porque eu também. Eu apanho o dia inteiro e tô lutando. Até os caras me prender. Você me manda uns cigarros quando o Xandão me prender, não? Manda um cigarro. Beleza. Aliás, eu fui visitar as presas. Você foi? Como que tá lá? Que diga-se de passagem, tá? Isso é uma parada absurda que aconteceu no Brasil. Os caras prenderam pessoas que estavam protestando, acusaram todo mundo do mesmo crime, não fizeram uma separação. Você não pode... Tipo, só porque você tá num protesto e alguém comete um crime dentro desse protesto, você não é automaticamente culpado do crime que essa pessoa cometeu. E aí você ser preso, jogado em condições precárias, onde pessoas passaram mal e foram pro hospital, e depois ir para um presídio comum, sem ser avaliado corretamente durante meses, eu acho absurdo. Um crime contra a sociedade brasileira, inclusive. Então, existe fui lá na Colmeia, tinham 300 presas ali, visitei, conversei com todas, 3 blocos de 100, E realmente, assim, foi uma coisa completamente um abuso de poder, eu não tenho a menor dúvida disso. Não estou justificando, porque ato de vandalismo, naturalmente, tem que ser julgado, mas tem que ter o devido processo legal, tem que ser tudo feito pelos conformes. Teve muita coisa fora do conforme. Tanto assim, tinha um monte de presa lá que não participou, que não estava lá, que estava dormindo no quartel, que chegou naquela noite. Então, tem um monte de disparate, né? Então, assim, uma situação muito triste para o país, uma situação que eu espero que não se repita, porque a gente vê uma inoperância de tudo, dos sistemas, a gente vê atos políticos ao invés do devido processo legal. Cadê as instituições de fato, né? Acabou isso aí, né? Estamos na ditadura. O que é interessante é esse caso do 8 de setembro ser tão similar... 8 de janeiro. Se fica com 8 de setembro na cabeça. O 8 de janeiro ser tão similar ao que aconteceu no Capitólio dos Estados Unidos. Você viu que recentemente o Tucker Carlson, que é um comentarista muito famoso da Fox News, ele conseguiu imagens exclusivas do dia do Capitólio e tinha um cara lá que era o xamã de algum lugar lá. Era o cara com uma peruca e um chifre de bode, sei lá. E ele foi preso, porque disseram que ele tinha invadido e tal. Só que aí ele lançou imagens da polícia fazendo um tour dentro do Capitólio, levando ele nos lugares, abrindo a porta para ele. O cara ficou preso 4 anos. E aí eu faço essa ligação com essas moças e jovens e velhos também que estão presos, homens, né, que estão presos. É a mesma coisa que aconteceu. Parece que o sistema é o mesmo. Por isso que eu falo da oligarquia internacional, entendeu? Porque o jogo que a nossa oligarquia está jogando é simplesmente a mesma coisa que o deles. Então, é uma conexão muito forte, sabe? Eu acho que tem muita coisa que precisa ser explicada do dia 8 de janeiro, por isso que a gente, inclusive, está batalhando para que a gente, primeiro, instale essa CPI para primeiro ver omissões, o que a autoridade sabia. Eu já fiz vários ofícios junto com o Gils, com o Marcelo, a bancada do Novo, e outros deputados também, porque tem outros deputados de oposição que estão muito ativos, a gente está bem ligado nisso, de ofícios para a GSI explicar isso, para o Ministério da Justiça explicar aquilo. A gente está exigindo imagens das câmeras, porque como que sigilo de câmera? Como assim? Tá em sigilo? Tá! É assim, uma aberração. E as presas, para mim, elas só falavam assim, por favor, pega as imagens. Elas só querem o que está lá. Não é? E doa quem doer. Quem fez a rua, ok. Aquele cara mas que para dar relógio, transparência. Tá tudo certo, as pessoas, mas não jogar um monte de coisa, colocar tudo numa vala, tudo numa mesma... embaixo de uma mesma acusação, de uma maneira completamente antidemocrática. Porque não está seguindo a Constituição, não está seguindo nada. A mídia chamou os caras de terrorista, meu. De terrorista.
Aí percebe que também é a mesma fucking estratégia que a mídia americana usou quando teve o ataque de 11 de setembro pra acabar com os direitos da população. Mas assim, muito assim, de uma maneira tentando ser um pouco imparcial, né? Tudo que é excesso provoca excesso do outro lado. E esses excessos, na minha visão, assim, a história de toda essa discussão que teve, que se travou, falando, vai ter golpe, vai isso, vai aquilo, isso gerou uma reação contrária. Tudo é desproporcional à questão. A questão é que faltou maturidade para discutir e pessoas, sinceramente, na minha visão, qualificadas para o debate. Porque a gente vê um fla-flu de um bando de gente que parece que não pensa. Né? Sim, parece criança brigando com comida, jogando, atirando comida no outro. Eu acho que está uma situação muito delicada. Por isso que a gente precisa levar o nível do debate, a gente precisa levar pautas relevantes e acho que a sociedade tem um papel importante nisso tudo. Sim. E principalmente, voltando aqui, quem escolhe quem é presidente das casas são os deputados federais e senadores que são eleitos pelo povo. Se o povo não acompanha e faz o que quer, vamos ter um problema externo. Isso nunca vai se solucionar. Se o povo continuar sem letramento político, a pessoa não sabe, vota qualquer um, pega o papelzinho e tal. Enquanto ficar nessa vibe e não acompanhar, a gente está sujeito a isso. Porque, assim, eu sou de um partido que o eleitor é chato, mas pelo extremo, está do outro lado. Então, assim, por que você gastou 1.900 na passagem e não 1.880? Chega nesse nível de detalhe. Mas a gente vê deputado lá que faz cada barbaridade, que não aparece, não trabalha, não sei o quê, e continua sendo reeleito ali, você fala, aí a gente tem que discutir compra de voto, a gente tem que discutir um monte de coisa aqui. Pois é, né? E que não pode se discutir. Você não pode nem discutir urna hoje em dia. Se você discutir urna, você vai preso. Eu discuto urna. Então vamos discutir as urnas aqui. Não, pera um pouquinho. O que eu quero saber, a questão de discutir urna é assim, eu acho que é um debate super relevante. Não um debate que tentaram fazer, que era um debate raso. Existe, sim, um problema na urna que a gente tem que falar, que está em cima de uma mesma... a gente pode falar, chama de código-fonte, o que você quiser, mas o fato é que está numa cúpula que tem esse poder. A gente precisaria ter auditoria externa independente para fazer esse audito. Eu conversei com o Carlos Rocha, que foi, inclusive, que é do ITA. Sim, ele veio aqui. Ele veio aqui. Sim. Então, eu conversei bastante com ele na época da PEC do voto impresso, porque a questão é a urna ser auditável. Eu acho que é uma discussão que a gente tem que ter. Sim. Vocês já tiveram. E aí o STF foi lá e melou com o seu superpoder, né? O que eu estou querendo dizer é que, na verdade, já teve, mas não do jeito que tinha que ser. Porque o debate ficou, o Carlos Rocha veio aqui, então você sabe melhor. Tem maneiras da gente cercear isso. Agora precisa ter vontade política de levar isso à frente. O próprio Paraguai, inaugurou uma urna eletrônica com voto impresso. O Paraguai. Mas por isso que eu falo. Tá o ponto não é ser impresso, porque o impresso também tem coisa negativa. O fato de você sair com o teu votinho... Mas você não sai com o votinho. Não, eu sei. Aparece, você olha. Eu participei da discussão. Aparece, você olha. Mas você sabe que a questão muito mais é de ser auditável. Vamos pensar antigamente. Porque se esse voto impresso vai para o lugar, quando vão lá contar? Você acha que precisa... Como é que audita a contagem? Ué, você põe câmeras, as pessoas abram a urna lacrada, essa câmera está transmitindo ao vivo, você pega os papelzinhos e vai contando um por um. E você acha que não pode ter nenhum tipo de fraude ali? Olha, se eles conseguirem fazer uma fraude com câmeras vendo, depois abrindo a urna lacrada, é difícil, né? Mas mesmo... A fraude não é impossível, você pode criar um puto esquema para fraudar os bancos. Mas a minha pergunta é, a gente falou tanto de tecnologia, falou tanto de revolução, falou tanto de robô, falou tanto de alguma coisa, e a gente faz um voto impresso... É assim. Então, é assim, é o que... Na verdade, era o que foi discutido e o que estava sendo discutido. Não, Agora, o que eu conversei com a Carlos Rocha, porque eu não sou especialista no tema, então é por isso que eu conversava com ele e falava assim, a gente precisa fazer alguma transformação que realmente audite de uma forma tecnológica e tenha outros entes, porque a questão é que a mão e o poder está tudo em cima, né? Está num lugar só, que é o TSE. Sim. O poder está no TSE, ponto. Sim, a verdade é que eles mandam na urna e eles sabem o que acontece lá de verdade. E como não existe confiança, a gente vive uma crise de confiança. Sim. Eu acho que essa é a grande questão. Sim. Só naquele argumento da tecnologia, eu entendo a tecnologia, mas o papel, por mais que não seja uma tecnologia, ele tem uma coisa boa justamente por não ser uma tecnologia.
entendeu? Porque que é uma coisa palpável, né? Física. Física. É um eu entendo o que comprovante você tá físico falando. da coisa. Não é hackeável, não Isso é alterável, entendeu? Isso é, então, eu acho que... A não ser que você faça um puto esquema. Não. É muito mais difícil você fazer um puto esquema de todas as urnas espalhadas pelo país, ir lá, roubar a lacração, colocar o seu voto, fazer o lacre de novo, entendeu? O que eu estou querendo dizer é que a gente precisa avançar nisso, principalmente Claro. porque a população brasileira, uma parte dela, perdeu confiança nas urnas, nos votos. No país, tudo, na instituição. País, exatamente. Eu não nas acredito mais. instituições. Eu acho que a gente vive numa ditadura. Eu de verdade acho. Eu não estou sendo hiperbólico. Eu estou dando realmente a visão que eu penso. Os acontecimentos mostram isso. Sim. Pois é. Não, mas ânimo, tá bom? Ânimo. Ânimo, e a gente tem que continuar na guerra, gente. Às vezes a gente acha que a guerra está perdida, mas não. Eu acordo todo dia com uma super disposição. O que eu vou melhorar o meu país hoje? Pode crer. O que eu posso deixar que não piore mais? O que eu posso fazer para cercear alguma iniciativa ruim? O que eu posso oficiar para o ministro tal para evitar que ele acabe com esse programa que é super bom e para as próximas gerações? Eu acho que a gente tem que realmente ter esse foco. E eu acho que todo cidadão tem que fazer isso. Porque a gente realmente está numa fase difícil, desanimadora. Isso é para você, isso é para mim, né? Foi um retrocesso atrás do outro, mas a gente tem que continuar andando. Você falou que você está no grupo de WhatsApp da oposição. Qual o tamanho da oposição atual, na sua visão? A oposição mesmo, assim. Sem contar aqueles caras que na hora do aperto vão virar. Então, falando da hora do aperto, especificamente, que eu acho que assim, qual é o tamanho do grupo? A gente vai perceber que ainda... O que aconteceu? Entrou o grupo da oposição, né? Então, na verdade, tem vários que entraram ali, só que tem vários que estão sendo cooptados ali, né? Assim, a gente vai começar a perceber o tamanho e quem realmente dá para contar quando começarem algumas pautas-chave para o governo, polêmicas, e que gerem retrocesso. Porque daí a gente vai ver quem é quem não se deixa levar por isso, quem não vai atrás de conversa, quem vai contra a cacique e acredita realmente e que realmente vai votar de acordo com a sua consciência, quem não vai atrás do cacique, quem não vai ser coagido pelo presidente da casa. Alguém que vai exercer o poder político para o povo, né? E não só para quem vai representar a população. E eu acho que você chegou no ponto X, porque a grande pergunta agora é quem está lá representa a população? Eu acho que essa é a grande questão. Porque a gente está falando da sociedade que elege o representante. Aí o representante chega lá, a sociedade nem tchau. E a questão é, representa? Não, Eu não me sentia representada em 2018. Tanto assim que eu virei política. Falar, cara, vou lá, vou ajudar, ou então vai alguém legal que eu vou ajudar a ser eleito. E dentro dessa questão da gente querer mudar uma realidade, muitos entraram na política. Então, o ponto todo é, o cidadão de hoje representado, eu não acho. Eu cansei de subir lá em cima e falei assim, gente, a gente está aqui, quem que a gente está representando? Não é a população. Isso não é bom para a população. A gente está condenando a população cada vez mais a ser escrava, cada vez mais a pagar conta de elite, cada vez mais... E os pobres, e os mais pobres, isso que é, assim, é tão perverso o que acontece. E eu falo, é uma casa de lei que não respeita a lei e é uma casa do povo que não representa o povo. Pois é, né? Pois é. Por isso que eu não julgo tanto... Isso foi o que me deu problema, que eu fui banido por causa que eu falei isso, que eu sentia simpatia para as pessoas que estavam no quartel e estavam protestando. Eu entendo essas pessoas. As pessoas que estavam no quartel... Uma pessoa muito desesperada e sem um conhecimento mais amplo do mundo, ela cai facilmente em armadilhas, igual as pessoas caíram. E elas caem nessas armadilhas com um sentimento justo de revolta, na minha opinião. Então, assim, vou falando das pessoas que estavam no quartel, até porque o meu posicionamento é sempre muito claro. Eu não sou bolsonarista, nunca fui. Tudo bem. Então, assim, Também não sou. Não, tô falando assim até para quem nos ouve, assim, porque as pessoas às vezes dizem, ela é bolsonarista. Não sou bolsonarista. Sim. Fui contra várias pautas do Bolsonaro e vários posicionamentos, sempre foi só buscar na minha... Mas o que eu acho? Na frente daquele quartel, tinham muitas pessoas que legitimamente estavam lutando e estavam lutando por um país melhor. Não podemos deixar um ex-presidiário corrupto, condenado assim, assado, agora é descondenado, ser presidente. Estavam lá protestando de maneira pacífica e ficaram lá, e famílias e tal. Então, falar que todo mundo que estava no quartel é bandido é um disparate, é um absurdo. Você tinha famílias, pessoas, muito obrigada, né? Mães, assim. Agora, isto não quer dizer que
Quem entrou lá e fez a arruaça no dia 8 tem que ser punido, tem que ser julgado, tá tudo certo. Mas tratar todo mundo no mesmo balde, como se fosse um bando de terrorista, um bando de isso aqui, a gente sabe que não é. Pois é. Essa narrativa que muitos tentam criar, obviamente não é assim. Eu vi isso quando eu fui visitar aquelas presas. Tinha gente ali que não tinha condição, acho que nem de abrir uma porta, que dirá de quebrar alguma coisa. E elas estão bem? Como está a condição delas? Frágil. Assim, muitas foram soltas depois desse dia 8, ato, né? no dia 8, politicamente soltas no dia 8 de março. Mas, assim, o que eu vi ali... eu não posso falar pelas 300, porque eu não conheço, não estava lá e tal, mas muitas falavam, por favor, peguem a câmera. A gente saiu de lá com uma pilha de recado para a família. Mas elas estavam bem cuidadas, tá? Banho tomado, tudo Banho vestido tomado. bem, elas estavam comendo bem. Assim, elas estavam comendo, tinha gente que reclamava da comida, o que é natural, né? Afinal, Comida não é de comida de prisão deve presídio, ser gente. muito boa, né? Então, comida de presídio eu ia reclamar todo dia também. Estavam ali amontoadas num espaço limitado, mas estavam lá assim, estavam sendo maltratadas, apanhando? Não estavam, mas elas realmente tinha algumas que estavam fragilizadas, algumas que falavam, tô sem remédio, tô sem isso, mas assim, a situação toda é muito ruim. Né? Pra mim é um crime contra a humanidade que aconteceu. Assim, a situação toda e assim, a tirar as prerrogativas de direito delas e do direito, o devido processo legal, que foi assustador. A maneira como foi feito. Tinha gente que não estava entendendo o que eu estou fazendo aqui. Né? Então, mas isso eu espero que seja regularizado, seja esclarecido, e eu acho que a gente tem que discutir o assunto. Como não vai? Não vai acontecer nada. Regularizado, não vai ser esclarecido. O que você está falando? Desse 8 de setembro aí. Se tiver CPMI, vai. Não vai rolar CPMI. De janeiro, Não vai rolar CPMI, a verdade é essa, a gente sabe disso, né? Sim. Por mais que vocês estejam lutando, eu acho legal, tem que lutar, eu também tô lutando, vai lá, provem eles, cobrem esses caras aí, vamos passar essa CPMI. A questão toda é, qual é a força que o parlamento, e digo que esse grupo de deputados terá para fazer isso virar? Dentro desse sistema político perverso, onde há um toma lá da cá, é um político, uma parte muito fisiológica, um grupo de deputados que estão brigando por isso conseguem, e vou falar até, e não é... Quem está brigando por isso são deputados que querem a verdade, não é? Lá tem bolsonarista, lá tem centro, lá tem pessoas que estão achando absurdo esse abuso de poder, tem gente que não está indignado com a falta de devido processo legal e blá, 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 e quer realmente discutir o assunto. Então, mas a força que teremos para fazer e virar, né, com mídia, se a mídia não ajudar, a mídia se não a sociedade vai ajudar. não ajudar, mas tem uma parte da mídia que ajuda. Quem? É pequena. Mas tem. Você tem um canal de mídia assim que você acha que está mais favorável ao movimento de oposição hoje em dia? Tipo um grande canal, algum nome aí que você pode me dar? Não, assim, eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo de uma, né, assim, não estou fazendo propaganda de ninguém, mas a Gazeta do Povo publica algumas coisas que Sim, a Gazeta do Povo, com certeza, sim. Mas a Gazeta do Povo... ou outra. É um jornal recente. Mas isso que eu estou falando. Desculpa, a Gazeta, é inexpressivo no mainstream comparado a um Globo, UOL, Folha, são poucas as vozes contrárias, assim como a oposição. Eu estou esperando pautas relevantes, respondendo a tua pergunta, para ver como que vai ficar realmente esse bloco de oposição. O que eu vejo hoje? O bloco de oposição, quem vai cuidar da oposição e da minoria é o PL, é o Partido Liberal, né? Que a gente sabe que por mais que seja rachado e vai ser chapa branca, porque tem um povo lá que vai ser da base e outro, tem os deputados que estão fazendo oposição e estão se articulando, estão nesse grupo, né? E a liderança vai ser deles, porque eles são o maior partido, né? Eles compõem o maior partido e por aí vamos. Você não me falou o número, será? 100? São 100 deputados? 100... Mais ou menos. Eu acho que nos senadores, eu acho que a votação pelo presidente, né? Já dá pra gente notar um pouco dessa divisão entre quem é oposição ou não. Porque todo mundo que votou contra o Pacheco sacrificou ganhos políticos que ele poderia ter ganho em moeda de barganha ali pra... E assim, eu queria também esclarecer para todas as pessoas que nos ouvem, porque às vezes não tem essa dimensão, você assumir um papel não compondo uma base, seja do presidente da casa, ou seja do presidente da República, você perde muito. Você perde tudo. Você perde acessos, você perde... Assim, você praticamente é excluído de uma maneira ampla. Até para fazer relatoria, porque não tem critério. Lá, você chega na Câmara dos Deputados, ali no Senado Federal, os critérios que tem lá é o que o presidente quer, o que o presidente escolhe. Então, não é, por que o fulano fez 40 relatorias e você não fez nenhuma? Porque o presidente escolheu. Por que no grupo de trabalho da reforma tributária tem 12...
Por que quem relatou isso daqui é um deputado que não entende nada do assunto? Porque o presidente escolheu. Isso acontece muito. Fato. Como que faz para tirar um presidente do poder? Um presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo? Então, eu não passei por isso. Assim, ele é eleito, eu não passei, eu não sei. Deve ter alguma forma. Deve ter algum mecanismo. É que eu não passei por isso. GPT aí, Coca, como que faz pra... Como tirar um presidente da casa. Da casa no Brasil, né? Pra ele aí. Mas assim, cá que entre talvez nós... seja uma boa Mas cá entre missão, nós, como é que... Vou dar o exemplo do presidente da Câmara, né? O presidente Arthur Lira. Ele teve 430 votos. Foi impressionante o apoio Sei lá se foi mais que isso até. Mas assim, foi impressionante. Mas a minha pergunta é... Você votou nele? Não. Tá bom, boa. Eu não votei nele. Gostei. É óbvio legal. que eu não vou. E ele sabe que eu não votei nele. Ah, maravilha. Tá, até porque eu fui falar com ele. Não tem... Mas, assim, existe uma... Mas a questão é que você perde, né? Eu acho que teve 2 candidaturas, teve do Marcel e do Chico Alencar e o Arthur Lira. Sim, você não vai ganhar comissão, E daí você não vai ganhar um monte de coisa. nada, Não vai não ganhar ganha orçamento nada. secreto, não vai vir tão Mas recheado. Mas assim, o orçamento a gente não pegaria. Eu não pego nem os extras que tem lá, que são aspas legalizados, comissão mista de orçamento, que tem... todo participante ali tem X milhões para indicar. Legal. Eu não pego nem essas porque a gente começa a entrar num jogo que depois a gente perde o direito de falar, entendeu? Pode crer. Você vai... Você acaba se contaminando, é isso que eu quero dizer. Porque o sistema, ele tem uns biscoitinhos, né? Que ele vai descendo para te ilurar para cada vez mais perto do sistema, né? E assim, eu também quero tirar essa... Eu não tô aqui para criminalizar, porque criminalizar alguns políticos. Porque nós temos... tinham que ser. Não, pera um pouquinho. Tem muitos que tinham que ser, não é alguns não, tá bom? Mas nós temos bons políticos ali. Ainda que pensem diferente de mim, votam diferente. Fala 2 nomes aí. Hã? 2 nomes de bom político, na sua opinião. Fora você, claro. O Marcel e o Gilson, tá bom assim? O Van Hatten e o Gilson. Mas assim, voltando para... Emenda é uma cultura que, infelizmente, aumentou muito a proporção. Mas tem deputados que são sérios e que pegam aquela emenda e constroem um hospital naquela cidade. Necessariamente não é corrupto, não tem dinheiro de volta, né? Não tem propina, não vende emenda parlamentar. Então, nós temos bons políticos que participam desse jogo, desse modus operandi, mas isso não quer dizer corrupção. Então, isso também é bom esclarecer. Não, de certa forma, é bom que as pessoas vão ter hospitais, Aí né? vão ter dinheiro. Se for hospital, tá bom, né? Agora, se for só para asfaltar a fazenda, a rua que fica na frente da sua fazenda, nós temos um problema. Pois é, né? Que nem aconteceu com o Pois ministro da... Pois é. De algum Então, lugar aí. O que você tá achando do governo Lula? Você já conversou com os pessoal do governo Lula? Como que é o tratamento deles com quem é de oposição? Eles são simpáticos? Eles são agressivos? Na verdade, assim, os parlamentares comigo, até porque eu não sou a parlamentar que eu não xingo ninguém, eu não subo lá para pessoalizar e falar de ninguém, eu falo de fatos, eu falo de coisas que estão erradas, né? Então, assim, eu acho que é tranquilo. A gente não tem dificuldades, mas os parlamentares são cordiais. E mesmo os ministros que estão... a briga é na tribuna, a briga é nas ideias, né? A gente especializar. E mesmo assim, o líder, o que faz as relações políticas, os parlamentares que foram envolvidos são parlamentares que conversam, parlamentares que ouvem. Então, sim, seria até injusto eu falar que assim, a coisa é animalesca. É claro que tem os mais extremados que brigam com os outros mais extremados, mas isso não é a regra geral. Ainda que a gente discorde, vote contra tudo, vá obstruir tudo, a questão não é pessoal. Então, você acha que daria para... você acha que tem como atrair a esquerda para ser antissistema? Porque a esquerda, ela, por essência, ela é antissistema. Eles são os caras que querem a revolução, pô. Então, não tem como convencer eles de que eles estão vivendo numa ditadura e é que é melhor a gente viver uma democracia do que eles aceitarem essa ditadura das oligarquias? Então, eu acho que tem alguns deputados da esquerda que acham isso, concordam com isso, mas existe uma questão. A esquerda é muito unida. A direita não é unida, mas os deputados da esquerda são muito unidos. É que nem a gente brinca que a bancada do Nordeste é unida, Eles se ajudam. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? A questão da liberdade de expressão, que eu acho que é um assunto assim, super relevante, que era o que a gente está discutindo, a questão de ditadura, a gente está vivendo uma ditadura e tudo, a gente pode angariar um ou outro, mas, de uma maneira geral, eles são muito blocados. Sim, e a pauta da liberdade de expressão para a esquerda eles são muito próximos ao STF. Para a esquerda, a liberdade de expressão é antidemocracia, Isso. É fascismo, né? A Tabata Amaral. A Tabata, meu Deus do céu, cara. Se eu encontrar um dia a Tabata, dá uma bronca nela pra mim, por favor. Mas por quê?
Ela é muito lacradora, pelo amor de Deus. Você não ficou sabendo que ela fez um comediante perder o emprego porque ela entrou com uma representação no Ministério Público que ele fez uma piada de cadeirante? Então, mas aí eu vou voltar naquele outro assunto. Tá muito chato esse politicamente correto, não pode falar nada. Daí você vai num evento, então se não tiver uma pessoa azul, uma amarela, uma verde, uma laranja, uma não sei o que, não sei o que lá, sabe? Estamos indo contra. Então, esse politicamente correto é muito chato. E ela é uma das maiores promotoras desse politicamente correto. Né? Então... Por isso que eu quero que você dê uma bronca nela. Eu darei uma bronca nela em seu nome, tá bom? Combinado. Obrigado. Eu me dou bem com a Tabata. Assim, mas... Tudo bem, eu não tô falando que ela precisa amar, eu tô falando que politicamente eu odeio o trabalho dela. O que eu estou querendo dizer é que o que ela defende não é o que eu defendo também. Eu sou contra a cota, eu acho um saco esse politicamente correto, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas, a gente tem que incluir as pessoas, todas as pessoas, não importa... Então, isso falando de trans, agora você obrigatoriamente tem que ter uma trans, uma isso, uma aquilo, uma aquilo, uma aquilo. As pessoas perdem, inclusive, a naturalidade, muitas vezes nem tem... Chama todo mundo. Tem os que vêm e tem os que não vêm. Eu acho que essa que é a grande questão. Assim, você tem que escolher as pessoas pela competência dela, independente da sexualidade ou da cor, da aparência. Mas esse movimento é muito forte e essas pautas e esse modus operandi tem reinado. E é por isso que a Tabata baixa a cabeça para isso e vira uma militante desse sistema, que é coordenado pelos americanos. Então. Né? Então... Por isso que eu quero que você dê uma bronca na Tabata aí, valeu? Porque ela acha que ela tá sendo ótima e tá ganhando pontos, tá... Eu não vou dar bronca, mas eu vou conversar. Tá parecendo virtuosa, não tá parecendo virtuosa. Você acabou com a vida de um comediante que fez uma piada, meu. Isso pra mim, num show de stand-up. Isso não é correto. Pra mim isso é coisa de gente ruim. É coisa de gente má. Coisa de autoritário. Pra mim, ela tá muito autoritária. Isso é autoritarismo. Né? Então, ela tá precisando de um puxão de orelha assim, viu? Mas desculpa aí, tio, falar esse tópico com você. Mas é porque você fala que é contra a lacração e tal. Pô, e eu acho muito foda isso. Mas tem que combater os caras que promovem isso. Quando a Tabata fica promovendo isso, tendo um cara que... Eu acho que é negro, inclusive. O Bruno lá, não sei se é negro, mas... branco ele não é. Mas pega e faz o cara perder o emprego dele por causa de uma piada num show de stand-up. Meu, essa pessoa tem que perder pontos políticos. A sociedade tem que cobrar essa pessoa, assim. Mas as pessoas que não gostaram disso não votam na Tabata, certo? E o que empregou... Tinha que ser caçada por isso. E o que empregou o comediante e tal, tudo bem, também entrou dentro de uma pressão. Vou entrar no jogo dela agora. Então, Tabata, você tem que ser caçada pelo que você fez. Foi quebra de decoro parlamentar. Agora, isso eu acho que traz também um outro tipo de debate, né? A gente está falando politicamente correto, que é muito chato. Tá tudo muito chato, tudo tá exagerado. Tudo tá, não pode falar isso. Às vezes as pessoas ficam, ai meu Deus do céu, será que eu posso falar preto, negro e tal? As pessoas perderam a naturalidade. Né? Quando eu estava na escola, eu era zoiuda, porque eu tenho olho grande, né? Meu nariz é torto. Então, começa, o nariz torto, zoiuda. Criança cara, sempre pega o Não, mas o que eu tô ali. querendo dizer é que daí, o fato de você ter que lidar com coisas que são difíceis, até você ter essa repressão toda, você ter essa vigilância que não pode falar nada, que não sei o quê, e essa patrulha em cima, a gente tem que achar qual que é o meio termo. Porque não é legal você agredir as pessoas. Não é legal você não respeitar as pessoas. Estou falando de fisicamente e verbalmente também, ok? Não existe agressão verbal, na minha opinião. Tá bom, então, mas Ou aí... violência verbal. Tá bom, beleza, vamos usar os nomes. Mas o que eu estou querendo dizer é que tem pessoas que cometem excessos desnecessários. Agora vamos falar do ser parlamentar. O parlamentar tá para falar, certo? Tem imunidade para isso. Tem imunidade para isso. Mas, por outro lado, também existe uma liturgia do cargo que precisa ser respeitada. O que eu estou querendo dizer é como é que a gente pega tudo isso e pondera algumas coisas. Então, no caso do Daniel Silveira, ele falou um monte de barbaridade. Eu, assim, achei um absurdo o que ele fez, o que ele falou. Eu, Adriana, pessoa física. Mas na hora de votar, eu votei contra a prisão dele. Tá certo? Então, mas... para defender o direito dele falar e para achar que está tendo uma usurpação de poder e outras discussões. Mas você vai falar assim, você concorda com o que ele falou? Não. A forma foi horrorosa, tudo foi horroroso. Assim, eu posso não convidá-lo para ir na minha casa, eu quero ele bem longe de mim. Agora, uma coisa, a gente não pode misturar uma coisa da outra. Ele tem o direito de falar, ele é um parlamentar, né?
Mas aí... E se fosse para processar ele, processava por ameaça. Calúnia, dentro difamação, injúria, já tem crime para isso. Você não usa um inquérito que é completamente ilegal e sentencia o cara 9 anos de cadeia. Esse inquérito é uma barbaridade. É ilegal, é um crime do Xandão. É um crime do Xandão. Mas o engraçado é cadê os outros ministros, meu querido? Tá tudo comprado pela oligarquia, pô. Esse jogo já tá tudo comprado. A gente é apenas um fantoche. Eles são os deuses brincando de Sin City. É isso que tá acontecendo. Não tem... Infelizmente, não vou fazer nada. Formigas presas numa grande piscina de água. Não, na verdade, assim, eu não... Eu já... Essa teoria, eu acho que a gente tem muito que conversar sobre ela. Eu não tenho esse quadro dado que você tem. Mas... A gente conversa. Eu te dou umas informações interessantes. Dá lá. Então, beleza. Porque... Não, é isso. Infelizmente, a gente fica meio pessimista mesmo, né? Então, vamos, pra gente não terminar num negócio ruim, vamos falar de pautas boas. Falar alguma coisa positiva que aconteceu nesse ano aí. Que ano? Ano passado? Tá bom, nos últimos 2 anos, fala alguma coisa positiva aí, umas coisas da hora. Coisa que te dê esperança pra um futuro melhor, vai. Olha, então, assim, falando o que eu tô querendo... Não, eu acho que nós tivemos alguns avanços que talvez até volte tudo para trás dos próximos 2 anos. Mas, assim, mesmo em termos de liberdade econômica, nos últimos anos a gente evoluiu. O país é a referência do último do ranking e tudo que eu estava falando, né? Dos rankings. Só que em liberdade econômica, que nós também, é uma vergonha, a posição do Brasil sempre foi, para apreender o ambiente de negócio é nocivo e tal, nós demos passos importantes, né? Quando você começa a discutir, quando você aprova uma lei de liberdade econômica, quando você aprova Código de Defesa do Empreendedor, Código de Defesa do Contribuinte, do pagador de impostos, você começa a colocar um outro chip nas pessoas, falar, nossa, legal, nossa, tem abuso aqui, nossa, né, eu preciso ter liberdade, as pessoas têm que ter o direito de não querer serem CLT. Hoje eu fui lá na Expo Favela, e eu estava vendo uma palestra... O que é uma Expo Favela? É muito bacana, é uma iniciativa que já está, acho que já é, não sei qual edição que é, mas começou hoje a sexta, sábado, domingo em São Paulo, onde você traz todos os empreendedores para falar da favela, para expor o que faz, o que vende. É genial. A favela tem um ecossistema muito rico de empreendedorismo. Não é só isso. É um ecossistema que acho que é o maior colégio eleitoral, o maior que o de São Paulo. É o maior tudo. Sim. Então, o que é por genial? Isso que os esquerdistas ficam usando eles como não é só isso. E, geralmente, as pessoas que vivem em comunidade, elas são muito empreendedoras, porque elas têm que se virar. Elas têm que ser empreendedoras. Elas têm que ser empreendedoras, elas têm que sobreviver, elas não têm o estado do cangote, não tem nada. Tem então, saneamento básico. E elas se vivem de uma maneira, elas sobrevivem de uma maneira linda. Então, ali está mostrando tudo que elas fazem, tudo. Então, tem lá as exposições dos empreendedores, é uma coisa maravilhosa. E eu estava na Expo Favela, eu já até esqueci o que eu estava falando antes. Ah, lembrei. A questão da liberdade. Né, de liberdade de empreender, de liberdade de fazer. Nem todo mundo... E tinha uma empreendedora que deu um relato ali na palestra, né, tinha um relato dela ali, que falava assim, eu nunca quis ser trabalhadora de carteira assinada. Né? Eu não quis ser trabalhadora de carteira assinada. Eu queria ser minha própria chefe. Então, quando eu percebi que eu trabalhava numa farmácia e eu fazendo umas... X maquiagens por mês, tal. Eu larguei meu emprego e agora eu sou empreendedora e ganho muito mais, tal. Então, a gente colocar esse chip nas pessoas, quando você coloca uma lei de liberdade, quando você fica discutindo o ambiente econômico, é genial, porque o Brasil tá para trás, e ficam discutindo CLT, umas coisinhas ali de 1940, e só fala de direito. Aqui é um país que todo mundo só tem direito, ninguém tem dever, então a gente tem que rediscutir essas coisas. Então, foi empolgante ver que avançamos em algumas pautas, desburocratizamos algumas coisas. Agora, a luta é para não voltar tudo para trás, mas teve muita coisa boa. Eu sou autora da lei da telesaúde, da telemedicina. A gente está 20 anos atrasado. É a única coisa que vai viabilizar a SUS. Se você perguntar, Adriana, o que tem de legal, a gente tem que discutir com isso, telesaúde, telemedicina, prontuário eletrônico, sabe? Porque o SUS é insustentável. Essa ideia é bonita da dignidade, mas do jeito que ele está construído, ele é insustentável, do jeito que ele é gerido, com tanta má gestão, com tanta corrupção, com tanto problema. Então, o fato de ter sido aprovado começa a abrir uma porta para viabilizar. Então, teve coisa boa. Então, mas a gente agora está na guerra da oposição. Então, contem comigo. Eu te agradeço muito o fato de estar aqui, viu, Monark? Conte comigo para debater, para esses outros assuntos e para levar coisas ao Congresso. E para quem nos ouve, eu peço,
por favor, participe, cobre deputado, vamos manter a nossa liberdade, a liberdade de expressão, as liberdades essenciais, as nossas liberdades precisam ser defendidas. Pois é, o Holliday acabou de ser perseguido novamente, foi posto naquele inquérito legal do Xandão. Então, aí, o meu apoio ao Holliday aí, que tá Meu sendo apoio ao perseguido Holliday também. politicamente, como muitos outros foram. Ah. Então, é uma merda. Ô, Adriana, só tem 4 perguntas, a gente pode responder, a gente finaliza? Então, beleza. Tá Traz bom. as perguntas aí pra nós. Beleza, eu vou ler aqui pra vocês. O cara fez as perguntas bem no começo do podcast, então se tiver alguma coisa que já foi falada, Beleza. A gente nem responde, é. Ó, o Márcio Ilus que mandou aqui, ele falou assim, ó. Como estão divididas as comissões? Márcio, as comissões, só também ilustrando a pergunta do Márcio aqui, para quem não sabe, nós temos comissões temáticas e tem muita lei que nem vai para o plenário, que são aprovadas direto nas comissões. Tem pessoas que não sabem disso, acham que tudo vai para o plenário. Não. Tem muita lei que começa e acaba nas comissões. As comissões eram 24, que é um absurdo, aumentaram para 30. Então, elas foram instaladas esta semana. Então, separaram algumas, porque por que aumentaram o número de comissões, que na minha visão não é bom? Para ter mais presidente, para ter mais negociação de cargo, para ter mais essas coisas. Então, elas começram e daqui para frente a gente vai ter que lidar com 30 comissões ao invés de 24, que já tinha aumentado para 24 e 30. Quem sabe ano que vem talvez seja 40. E toda essa comissão tem um gasto público para ela existir. Na verdade, assim, a Câmara tem um orçamento, os cargos estão ali. Para aumentar cargo efetivamente, você teria que aprovar mais cargos. Entendi. Né? Isso, na verdade, é redistribuído, mas a questão é que é mais poder, você começa a retardar mais, as discussões ficam mais complicadas, elas ficam mais morosas. Então, assim, muita comissão eu acho um problema. E você começa a fragmentar. Por exemplo, por que cultura tem que estar separada de educação? É tudo uma coisa só? Na minha visão, que nem tinha Seguridade Social, saúde, família, não sei o quê, que é tudo em cima de um grande guarda-chuva. Você começa a fragmentar, o projeto de lei tem que passar em mais comissões, isso gera mais comissões especiais, tem outros problemas que vão gerando. Pode crer. Uma comissão faz uma lei sem ser aprovada pela maioria dos deputados? Faz, várias. Então existe tem vários tipos. Então, por exemplo, proposta de emenda em Constituição, PEC, tem que ir para plenário. Tudo que é de ordem criminal acaba indo para plenário. Entendi. Mas muitas leis ordinárias, por exemplo, se eu quiser obrigar um pet shop a colocar brinco em todo cachorro. Estou dando um exemplo. Né? Então, todo cachorro agora tem que ter o brinquinho com o nome do coisa. Então, vai para a Secretaria-Geral da Mesa e fala assim, onde tem que passar? Tem que passar na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, tem que passar na dos animais, de proteção dos animais, sei lá, estou viajando aqui, e tem que passar na Seguridade Social e Família. E se tiver custo, vai para a CFT. Ele passa nessas comissões e não vai para plenário, acaba nas comissões, entendeu? Entendi. Então, pouca coisa vai para o plenário. O que acontece? Né? Existe uma coisa que chama regime de urgência. Vocês devem ter visto, estão votando a urgência de não sei o quê. O que é isso? Estão tirando das comissões, porque dentro do processo legislativo, em tese, para o plenário iriam poucas coisas, mas antes de ir para o plenário tem que discutir em comissão, porque comissão é onde se discute, onde você faz audiência pública, essas loucuras de protocolar uma PEC num dia, ou um projeto num dia, aprovar urgência no plenário e votar no plenário direto, é uma loucura com o processo, porque não tem debate. Então, quem acha que, olha, aprovou a lei, nem discutiu, nem chamou, foi péssimo porque aconteceu, faltou discussão, é porque nas comissões isso não foi feito. Então, é um problema. Tem muita lei que é aprovada lá que eu não fico sabendo. Porque eu não estou nas comissões. Eu não estou nas comissões. Aprovou isso lá na comissão. Não sei, não estou em Minas Energia, não estou em transporte, eu não tenho como saber. Pra mim isso é absurdo, que a transparência fica zero e o controle da população sobre o que acontece na lei fica bem reduzido. Insano. Isso faz parte do jogo, é bem insano. Talvez seja por isso que tá tão podre, né? Bem insano. Manda a próxima aí, Cocão. Beleza. Deixa eu ver aqui. Foi do Márcio Luz também a pergunta. Ele falou o seguinte. O Márcio deve ser amigo de vocês. Vocês falam, pergunta lá pra ela. Pergunta lá pra ela que não tem pergunta. Vai. Tem alguma proposta legislativa em tramitação sobre Bitcoin? Tem. Teve até um grupo, não sei se era grupo de trabalho ou comissão, porque tudo virou grupo de trabalho, né? Mas tinha um de criptomoedas. O Poit participava uma época tal. Só que estava tendo muita divergência lá e ainda tá pendente ali. Mas existe lei, existe grupo de trabalho, tinha uma comissão funcionando. E começou a gerar muita polêmica, começaram a falar de tributação, começaram a falar de um monte de coisa. Exatamente. Regular, né? E aí, assim, tá meio congeladinho. Sim, e boa sorte de tributar o Bitcoin, que é descentralizado, né?
Beleza. CPMI do 8 de janeiro, vai ter? Então, já falamos. Já falamos, esse a gente cobriu Não, bastante. já falamos, esse mas assunto. assim, a expectativa é que sim, mas a possibilidade grande é que não. De 1 a 10, qual que você acha que é a chance? Tudo vai depender, assim, de como a oposição se mobilizar. Porque tem umas regras também. É o que você falou, do que falaram da regra. Tem umas regras CPMI, porque é por ordem de chegada. Então, por exemplo, a gente faz CPI e tudo mais. O presidente, quando tem assinatura, em tese, ele segue a ordem. Então, a primeira, quando instalou lá a CPI do BNDES, porque logo foi protocolado e teve a CPI e tudo mais. Então, como essa está protocolada, existe uma questão de ordem. Para instalar outra, temos um problema. Então, existe possibilidade? Existe. Eu acho que vai ter muita luta contra, e a grande questão é fazer parlamentares se tirar assinatura, pagando emenda e oferecendo cargo. Que é o que diz que o Lula tá liberando milhões e milhões ali. Está. Você me confirma essa informação? Eu confirmo assim, note bem, não me ofereceram nada e nem ofereci até porque. Mas assim, o que corre ali entre os deputados é que sim está, ok? Entendi. Então a confirmação é o que a gente ouve ali na Rádio Peão. Uma última pergunta sobre esse assunto. Você acha que a CPMI, se acontecesse por um milagre divino... Não sei se é milagre divino, mas vamos. Uma sorte do destino, então. A pressão correta dos deputados da oposição, a estratégia vai ditar isso. Mas qual que é a chance dela realmente reverter em resultados positivos? Porque as últimas CPIs que a gente teve, nenhuma fez nada. Sempre acabou em pizza. Eu até falo, CPI do BNDES virou pizza, revoltante. Mas teve alguma que deu alguma coisa? Acho que sim, acho que teve. Só o fato de mostrar para a sociedade, eu acho que já é um belo de um favor. E provas, tem provas robustas, né? A CPI do BNDES tinha provas robustas para incriminar muita gente. Agora vai para a Procuradoria-Geral da República, se ele faz alguma coisa ou não, é outro problema. Tá engavetador, né? Exatamente. Aí onde estávamos? Eu estava no 8 de janeiro, e você me perguntou... Se tem chance de dar certo, se rolar, entendeu? Chance de dar certo, a gente sabe que por acaso isso não pode dar. Agora, de efetivamente fazer alguma coisa, na minha visão, o que vai selar isso é o Senado Federal, com o balanceamento das assinaturas e o andar da carruagem. Porque quanto mais difícil fica a coisa, maior sobe o preço de negociação e negociata, certo? Entendi. Então, a questão toda, quem vai dar o tom, na minha visão, são os senadores, porque vai ter que empichar. Então, vamos supor que a CPMI apure isso teve... Os senadores vão ter peito para fazer isso? Independência. A questão não é só independência, porque eles têm um líder partidário, porque senador, em tese, ele é PJ, a gente brinca, né? Por quê? Ele é PJ. Ah, porque é voto majoritário. Não tem essa coisa de partido e ser refém de líder de partido. Entendi. Senador cara mais independentão. Independentão, vota como quer, não segue muito, sabe? Então é diferente. Pode crer. Então vamos ver como é que o Senado vai se comportar. Legal. Beleza, a última aqui é do Eric Moura. Ele falou o seguinte: boa noite, amigos. Parece que o autoritarismo estatal está crescendo no mundo. Será mesmo que o rumo que seguiremos será uma sociedade distópica tipo 1984? O apocalipse passou de medo para a esperança. Falamos sobre esse assunto. Eu acho que essa mudança toda pode ser positiva para o Brasil se a gente souber surfar. Não, a questão é essa. Ou pode ser muito negativa se a gente não surfar. Eu acho que nós temos no meio dessa crise toda, a gente tem uma oportunidade. A questão é qual é a estratégia, né? Você perguntou isso, tem uma estratégia, você estava falando do... Mas a questão agora é a estratégia. Eu estou vendo, a oposição está mobilizada. O grupo está mobilizado, a gente vê que tudo que a gente sempre falou que a esquerda fazia muito bem, os 30 primeiros inscritos das comunicações sempre era oposição e tal. A oposição, a gente está trabalhando para isso. Se escrever rápido, ir lá, os assuntos que todo mundo vai falar, como vamos bater. Então, isso é necessário, porque a direita, de uma maneira geral, sempre foi muito desarticulada. Esse foi um dos grandes problemas do último governo foi esse. Aquela desarticulação absurda. Para mim, eles ficaram focados nas redes sociais e esqueceram de fazer o trabalho político sistêmico, né? É inexperiência, porque a maioria lá é tudo novatão. Pode crer. Bom, 4 anos passados, talvez a gente tenha uma nova chance agora, então. Por favor, então, estamos contando com isso e contem comigo lá. Por Legal. favor, e me acompanhem nas redes, Adri Ventura SP. Boa! Vai lá, Adri Ventura SP, em todas as redes, YouTube, Instagram, tudo é a mesma coisa. E tem Adriana Ventura é o site. Então, me acompanhem, dê palpites, dê sugestão de projeto, crie mobilizações que a gente ajuda. Legal, obrigado, valeu demais, Obrigada, Adriana. Foi excelente o papo, sabe? Muito bom estar aqui, obrigada. É nóis, valeu, galera, até mais, abraço, tchau!